Boa noite, sintam-se todos bem-vindos, famílias da comunidade Crescimento, comunidade Maple Bear e demais comunidades escolares. Meu nome é Daniela Azevedo, eu sou gestora pedagógica da educação infantil das unidades Calhau e Renascença. Antes de iniciarmos esse bate-papo, eu queria fazer alguns combinados com vocês. Para melhor interação com o palestrante, quando desejarem perguntar algo ou dar alguma contribuição, podem escrever no chat. Caso esteja participando da reunião por um dispositivo móvel, sugerimos a utilização de um fone de ouvido. Hoje nós vamos conversar sobre o tema saúde e educação. Todos nós concordamos que 2020 foi um ano atípico e que 2021 nós continuamos nos reinventando para poder dar conta das demandas que esse novo tempo nos apresenta. A escola ganhou um novo formato, em meio à saúde e educação caminham juntos nesse novo momento. Estou com a Thaís Sampaio, coordenadora pedagógica da Maple Bear São Luís, e com o pediatra e sanitarista Daniel Becker. Boa noite, Thaís. Quais as expectativas para o nosso bate-papo de hoje? Olá, Daniele, boa noite a todos. Novamente, sejam todos bem-vindos. Eu sou Thaís Sampaio, coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental Anos Iniciais da Escola Maple Bear São Luís. Estou aqui hoje, junto com a Daniele, para mediar uma conversa com o Dr. Daniel Becker, cuja experiência é muito vasta. Ele é pediatra, sanitarista, docente da Fiocruz, faz parte de organizações não governamentais, trabalhou por 20 anos em ações do Ministério da Saúde. Trataremos com ele hoje de assuntos relacionados ao tema saúde e educação. Com certeza será um bate-papo muito rico, né? Em meio a tantos desafios impostos pela pandemia. Sinta-se bem-vindo, doutor Daniel. Estamos muito felizes em dialogar com você sobre tema tão pertinente aos nossos dias atuais. E para começar, eu já quero fazer uma pergunta. A primeira pergunta é: em que aspectos a pandemia pode atingir as nossas crianças? Tem que ligar o áudio, doutor. Desculpe. Boa noite, Thaís. Boa noite, Daniele. Boa noite. Toda a comunidade, famílias e equipes do Crescimento e da Maple Bear São Luís. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja uma conversa bastante fértil e cheia de reflexões. Vamos pensar um pouco a questão da infância, da saúde e educação nesses momentos difíceis que a gente está atravessando no Brasil e no mundo, né? Um ano tão esquisito, na verdade, já o segundo ano tão esquisito, né? É uma boa pergunta para a gente começar essa conversa, Thaís, porque quando a pandemia começou, vocês devem se lembrar, rapidamente a gente percebeu que as crianças não estavam adoecendo com gravidade, né? E isso foi uma constatação que trouxe alívio para todo mundo. Vocês imaginam se a pandemia pelo coronavírus tivesse sido mais cruel com as crianças, tivesse adoecido gravemente, tivesse crianças no CTI, crianças morrendo, ia ser uma tragédia, já vem sendo uma tragédia terrível, mas se tivesse crianças envolvidas dessa maneira, seria uma tragédia muitas vezes pior, porque a morte de uma criança é sempre uma situação desesperadora, a doença grave de uma criança é uma situação que nos deixa desesperados mesmo, né? Então, felizmente, a pandemia, enquanto doença, ela não foi atingida, não atingiu as crianças de forma muito impactante. É claro que houve, sim, algumas que adoeceram mais seriamente, houve algumas mortes, mas são infinitamente mais raras do que as pessoas mais velhas, especialmente, as pessoas com comorbidade e, em geral, os adultos. Agora a gente está vendo uma onda aí de Covid pegando a faixa entre 20 e 50 anos de forma mais intensa e mais grave, mais pesada, né? E a gente tem que realmente se cuidar nesse momento. Então, é hora dos jovens tomarem muito cuidado. Mas as crianças continuam isentas
na grande maioria das vezes, de formas mais graves. Só que, ao longo do ano, nós fomos percebendo um outro fenômeno. Nós começaram a expressar sinais de sofrimento outros, né, que não apenas as síndromes gripais, ou problemas respiratórios. Elas começaram a mostrar que estavam sofrendo emocionalmente. E por que isso aconteceu? Porque elas estavam sofrendo uma coisa chamada estresse tóxico. Esse estresse tóxico, ele vinha de uma série de fatores que estavam impactando na vida delas, interferindo na sua rotina de forma muito intensa e muito difícil. Por exemplo, o confinamento, né, que foi, especialmente no início, muito intenso. A gente ficou várias semanas muito fechados em casa, as pessoas estavam com medo de sair, né? Muitas ainda até hoje, na verdade, hoje a gente deveria estar voltando a fazer esse confinamento um pouco mais duro, mas no começo a gente não saía para nada, né? Estava tudo fechado, e isso ficou se prolongando durante muito tempo, e dessa forma a criança foi exilada de uma das questões, das coisas mais essenciais da sua vida, que é o convívio com a natureza e o ar livre. É o livre brincar no espaço aberto, na praça, no parque, na praia, na areia, brincar com os amiguinhos, chutar bola, andar de bicicleta, velocípede, enfim. Aquilo que nós vemos as crianças fazendo felizes nas pracinhas pelo país afora. Segundo, ficaram confinados entre quatro paredes, com pais muito sobrecarregados, pais muitas vezes estressados pelo home office, pelas tarefas de casa, sem ajuda de ninguém, e, é claro, também, né, expressando esse estresse, às vezes com explosões, com gritos, com perda de paciência, com broncas e castigos e coisas desnecessárias, com muito pouco tempo para estar, de fato, convivendo com as crianças, né, convívio, às vezes, um pouco tenso, por causa dessa sobrecarga. Terceiro, foram privados das grandes amizades, né, dos amiguinhos, da socialização que elas tinham com os avós, com os amiguinhos, com outros parentes, com primos, com tios. Quarto, ficaram excessivamente mergulhadas nas telas, justamente porque estavam muito em casa, não tinham escola, não tinham parque, e os pais sobrecarregados trabalhando. O que a gente acaba fazendo? Joga numa tela, joga no tablet, no celular, na televisão, e eu vi casos muito graves de excesso. Um pouquinho todo mundo pode fazer, né? Faz parte da vida moderna, a gente ficar um pouco na tela, mas o excesso de telas na infância gera muitos problemas, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência hoje em dia. Está mais do que demonstrado que crianças que passam muito tempo nas telas, o cérebro entra em estado passivo, por um lado, quer dizer, prejudica o desenvolvimento, prejudica a criatividade, e nos mais velhos pode levar a situações limite de toxicidade mesmo, especialmente nas crianças aí pré-adolescentes e adolescentes, que já, às vezes, eu cheguei a ver, acredite se quiser, um adolescente passando 15, 16 horas por dia, somando tudo, tablet, videogame, celular e televisão, 16 horas por dia olhando a tela, dormindo 6 horas e 2 horas para comer e ir ao banheiro, né, porque não sobrava mais tempo para nada. Coisa assim, bem impressionante. Crianças de 2 anos passando 6, 8 horas por dia em frente a uma telinha. Muito difícil. E, em quinto lugar, talvez a coisa mais importante, mais impactante, no sentido negativo, né, foi a falta da escola. A escola não é apenas um espaço de aprendizagem formal, vocês que são profissionais de educação sabem disso muito melhor do que eu. A escola é um espaço fundamental para a criança, um espaço de milhões de tipos de aprendizados diferentes, de socialização, é o primeiro espaço público da criança, é um local onde ela tem uma relação com o mundo e com as pessoas mais relaxada do que a relação de casa. A relação de casa, pela intensidade emocional, também é um pouco mais tensa. Na escola, a criança vai ter a figura guia do professor, vai ter os amiguinhos, vai ter a convivência no corredor, no bebedouro, no pátio, no recreio, na cantina, na bola, no futebol, no recreio, na corrida. Ela aprende uma série de habilidades fundamentais para a vida, ela aprende cidadania, enfim, uma série de elementos que colocam
mostram para a gente quanto a escola é essencial para a criança. E, muito tristemente, nós tivemos isso, especialmente a falta da escola nas crianças do ensino público, que passaram praticamente o ano inteiro com a escola fechada. A escola privada, imagino que vocês devem ter aberto aí em outubro, novembro. Mas, enfim, com todos esses fatores negativos, a criança sofreu esse estresse tóxico, que é um estresse que prejudica o cérebro dela, prejudica o seu desenvolvimento, e, de acordo com a idade, vai se expressar de diferentes maneiras. Então, essa angústia, essa ansiedade e absorver todo esse impacto de fatores negativos, fez com que as crianças começassem a ter sintomas do tipo irritabilidade, rebeldia, desobediência, grude excessiva, aquelas crianças que ficam demandando o tempo todo, grudado no pé da mãe, no pé do pai, distúrbios de apetite, com crianças comendo demais ou recusando, comendo muito pouco, ou seletivas, crianças com gagueiras, crianças, tenho certeza que vocês vão reconhecer esses sintomas, vocês pais devem estar reconhecendo o que eu estou falando. Com gagueira, crianças com bruxismo, ranger de dentes de noite, crianças expressando as suas angústias, a sua ansiedade de forma verbal, estou nervoso, estou com medo, mamãe não quero sair, crianças recusando a sair do quarto, a participar da aula online, a fazer uma chamadinha de Zoom com os amigos ou com o vovô, vovó, né, com todo tipo de sonhos e pesadelos, enfim, uma série de sintomas, e aí os mais velhos, inclusive, agravando-se em direção a pensamentos depressivos, pensamentos suicidas, autolesão, né, no ensino médio aí do adolescente, muito complicado, gente. E a gente foi percebendo, então, que era preciso fazer alguma coisa para as crianças, não bastava apenas deixar o tempo passar. E aí uma série de estudos e providências foram sendo tomadas, de proposições foram sendo feitas nesse sentido. É isso, você perguntou os sintomas, eu estava explicando aqui de que maneira... Qual foi a pergunta? Deixa eu ver se eu fechei. Bem essa mesmo, doutor. Em que aspectos a pandemia afeta as nossas crianças, né? É isso. Não é só o aspecto físico, mas tem as questões sociais, emocionais. O senhor falou bem bacana. Obrigada. Dani, contigo. Tem mais uma pergunta? Tenho uma pergunta aqui, doutor Daniel. Por que falam tanto que as escolas... Ela é o local mais seguro para as crianças frequentarem? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, por que a escola é um local adequado para as crianças frequentarem. Muito bem. Antes de ir para isso, Daniela, eu gostaria de complementar a minha resposta. Vocês perguntaram quais foram os problemas, de que maneira a pandemia afetou as crianças. Agora que eu listei uma série de problemas e de dificuldades e de sintomas negativos que as crianças apresentaram, eu gostaria, antes da gente mudar de assunto para a questão da escola, de dar às famílias aqui que estão presentes ideias de como atenuar essas perdas. Isso é muito importante, porque uma parte da questão se resolve na escola, é claro, mas uma parte da questão... O sofrimento das crianças precisa ser trabalhado em casa, pelas famílias, né? Então, antes da gente passar para o assunto da escola, eu gostaria de dar algumas orientações, algumas dicas para as famílias de como lidar com esses sintomas negativos, com esses comportamentos, com esses medos, essas angústias das crianças. A gente precisa ajudá-las, né? Precisa... ser um suporte para que elas possam sair desse lugar tão negativo, de tanto sofrimento que elas demonstraram. Podemos falar disso antes de passar para as escolas? Com certeza. Podemos, sim. Com certeza. Não, a gente vai ficar só na coisa negativa e não... As pessoas vão falar, pô, mas ele colocou os problemas e não deu as soluções. Vamos pensar um pouquinho aqui nas soluções, gente. Primeira coisa, as famílias sim estão sobrecarregadas, sim estão com pouco tempo para as crianças, mas o pouco convívio que elas tiveram, né, com os pais, especialmente esse ano que passou e já em 2021 também,
trouxe aspectos muito benéficos, né? Você viu as pessoas que estavam conseguindo manter um certo grau de convívio com os filhos, convívio, digamos, saudável, de interação, de brincadeira, conseguiram, inclusive, gerar nessas crianças benefícios muito grandes, né? Porque essa convivência com os pais, ela é base para todo o desenvolvimento da criança, especialmente as menorzinhas, né? A gente está falando aqui especialmente com famílias de criança infantil, do início da educação escolar, né? Então, essa relação com os pais, que tem muita gente que estava, antes da pandemia, vendo o filho meia hora de manhã, levando para a escola, passa o dia inteiro na escola, na creche, pega de noite e só vê mais meia horinha. Então, a convivência era muito escassa, isso gera uma falta de intimidade, né? Então, esse aumento da intimidade, da convivência, teve aspectos muito benéficos também. E é importante que a gente saiba aproveitar esse tempo, esse momento, mesmo com a nossa sobrecarga, e brincar com as crianças em casa, né? Fazer refeições em conjunto, organizar uma certa rotina para os momentos que eles não estão na escola, né? Porque vão voltar, gente, esses momentos vão voltar ao longo do ano. Nós não vamos ter um ano normal ainda agora, escola aberta até o final, não. Provavelmente a gente vai ter mais ondas de piora e vamos ter mais momentos em que a gente vai ter que ficar em casa, não vai poder ir à escola. As crianças que estiverem com febre também não vão poder ir à escola. Então, é importante a gente ter uma rotina, a gente poder oferecer para eles momentos de brincadeira, de interação conosco, momentos de atividade física, de movimentação em casa também, de brincar no corredor, de bater bola no corredor, de pular na cama do papai e da mamãe, de fazer uma atividade mais dançante, botar uma música na sala, dança todo mundo. Os adultos também estão precisando se movimentar, né? Movimentar o corpinho, porque ficar sentado o dia inteiro faz muito mal para todo mundo. Enfim, brincar, se movimentar e trabalhar para que as crianças tenham interação em movimento, né? Em relação a cuidar dessa alimentação das crianças também, que a gente viu um fenômeno de aumento de uso de ultraprocessados, né? De biscoitos, de salgadinhos, de sorvete, pudim, iogurte adoçado, um monte de porcarias que aumentou muito o consumo desse tipo de alimento, e a gente sabe o quanto eles são nocivos. Então, a criança parada em casa, no sofá, muito tempo de tela, e comendo porcaria, comendo comida industrializada, que é predominantemente ruim, são comidas que estão, hoje em dia, claramente associadas à obesidade, diabetes, problemas cardíacos, derrames, câncer, todas elas muito claramente associadas a esse tipo de doenças mais graves, que mais matam a humanidade. Então, a gente tentar evitar esse tipo de alimento e oferecer mais comida natural, mais movimentação, alternativas para as telas. A gente não precisa colocar a criança na televisão o dia inteiro, a gente pode colocar ela no quarto dela e vai brincar, né? Não precisa nem ficar interagindo o tempo todo, a gente pode confiar que a criança vai encontrar as suas brincadeiras lá, vai desenhar, vai fazer massinha, vai fazer o Lego, vai brincar com a casinha, com os bonecos, com os carrinhos, com a bola, os joguinhos de tabuleiro, os quebra-cabeças, enfim, existem muitas alternativas que não são apenas a televisão e o tablet. E a gente também ser cuidadoso no acolher dessas crianças quando elas estão expressando um sentimento, quando elas estão expressando um comportamento negativo. Lembrar que essa irritabilidade, ou a birra, ou a negatividade, ou o grude, não são comportamentos nocivos que eles querem nos irritar. Eles estão sofrendo, aquilo são expressões de sofrimento. Então, é muito abraço, muito colo, é muito brincar junto, dizer que está tudo bem, que vai passar, né? Tentar trabalhar esses medos, por exemplo, aquele medo clássico que a criança expressa: mamãe, não posso dormir, tem um bicho embaixo da minha cama, ele vai me comer. Aí você vai lá, você olha, né, que tem um bicho, não tem bicho não. Na verdade, ela sabe mais do que a gente, porque o bicho não está embaixo da cama, está lá fora, né? Mas, na verdade, existe esse bicho que vai comer ela, que pode comer a gente. É esse medo que ela está expressando ali, está projetando esse medo, né? Então, é dizer, não, tem um bicho lá fora, sim, tem um dragão pequenininho, assim, que está perturbando todo mundo, mas tem um monte de heróis e heroínas, cientistas que estão combatendo o dragão, já tem uma espada, que é a vacina,
e esse dragão daqui a pouco vai embora. Então, a gente tentar simbolizar com fantasia, com histórias, com brincadeiras e uma visão otimista para tranquilizar essa criança no nível de entendimento que ela consegue entender, claro, né, que ela consegue compreender. E, principalmente, eu diria, um conselho mais veemente que eu dou é: saiam de casa e deixem a criança brincar num parque. Mesmo nos momentos de maior restrição, a maior parte das prefeituras estão mantendo parques e áreas de lazer verdes abertas. Aqui no Rio, por exemplo, a gente lutou para que isso acontecesse, conseguimos. Não estão fechando, não estão permitindo aglomerações, mas essas áreas ficam abertas para atividades individuais, seja de indivíduos, seja de famílias. Então, uma família de 4 pessoas pode perfeitamente ir para um parque ou para uma pracinha e deixar as crianças brincarem, os adultos fazerem uma caminhadinha, levar uma bolinha, levar uma bicicleta, e até interagir um pouquinho com outra criança, não tem problema. Os maiores, de 2,5, 3, já conseguem até usar máscara, eles usam máscaras exemplarmente, eu fiquei muito impressionado com isso, como as crianças conseguiram usar máscaras, muitas vezes melhor do que adultos, melhor do que eu, que fico mexendo na máscara o tempo todo. E, claro, os adultos de máscara, e evitando aglomerações, quer dizer, não se juntando a outras pessoas, não indo para quiosques ou barraquinhas de cerveja para beber, mas mantendo o distanciamento, mas sim caminhando, se movimentando, deixando principalmente as crianças brincarem. As áreas verdes, especialmente, gente, têm muitos benefícios fundamentais para a saúde, né? Não apenas o alívio do confinamento, mas elas, enfim, trazem benefícios para a saúde física, mental e emocional das crianças. É muito impressionante, benefícios da natureza. Então, esses seriam os meus conselhos para as famílias nesse momento. E isso vai, na verdade, vale sempre, né? Nada desses conselhos, dessas orientações, são apenas para a pandemia. Cuidar das angústias, dar boa alimentação, evitar o excesso de telas, promover brincadeiras criativas e levar para fora, vale para a vida toda, né? São as coisas mais importantes para a infância. É isso que eu queria dizer. Vamos lá falar sobre escola. Ok, doutor Daniel. Vamos lá, nós temos algumas perguntas aqui no chat. Eu vou ler a pergunta da Jaqueline Caracas. Como é o grau de transmissibilidade do vírus entre as crianças e entre as crianças e os seus familiares? Ok. Muito bem. Isso é bom porque isso junta com a tua pergunta anterior, né? Por que a escola é um lugar de baixa transmissão, né? Exatamente por isso, porque a transmissibilidade do vírus a partir das crianças é muito baixa. As crianças não só adoecem poucas vezes, quando adoecem pouco, gravemente, mas elas também transmitem pouco o vírus. E quanto menor a criança, menos ela transmite o vírus. Então, o ambiente mais seguro que existe hoje em dia, dos ambientes institucionais, é a escola, especialmente a escola de educação infantil, que é um lugar onde as crianças estão mais protegidas, elas têm lá alguns protocolos, né? Ventilação, divisão de turma, formação de bolhas, uso do ar livre, o álcool gel, a água corrente, sabão, os professores de API, né, de máscaras de boa qualidade. Então, é um lugar muito protegido por um lado, e por outro lado também, as crianças são pouco transmissoras. A grande maioria dos surtos que ocorreram em domicílios, em casas, apenas 7% foram trazidos por crianças, ou menos. Em vários estudos foi até 3%. A grande maioria dos surtos foram trazidos por adultos para dentro da casa. A criança não é o caso zero, não é o caso 1, é que começa. E tem vários estudos mostrando que professores e funcionários também estão mais protegidos dentro da escola. Por exemplo, São Paulo agora teve uma estatística muito impressionante, nos 2 primeiros meses aí de abertura da escola esse ano, a taxa de infecção dentro da escola foi 30 vezes menor do que fora da escola, né? A grande maioria dos surtos escolares circulam entre adultos, e o fato da escola ter protocolos de mitigação, né, esses protocolos que eu estava mencionando, resolve a grande maioria dos problemas, evita a grande maioria dos surtos. Então, por mais que crianças pequenininhas não consigam usar máscara, elas são de baixo risco e o ambiente de escola não é um ambiente transmissor. Inclusive, estudos mostram que escolas fechadas, quando você fecha uma escola, isso não diminui a epidemia.
a circulação do vírus numa cidade. E vice-versa, quando você abre a escola, você não aumenta também a transmissão. Por isso, é bastante seguro a gente abrir escolas, a não ser nas fases mais graves da pandemia, como muitas cidades do Brasil estão vivendo hoje. Eu não sei como é que está exatamente a situação em São Luís, boa não está, porque não está em nenhum lugar do Brasil, mas as escolas podem ser mantidas abertas, elas tiverem boas condições estruturais, bom treinamento e bons protocolos, a maior parte do tempo. Apenas quando a transmissão está chegando a um nível muito alto, e você tem risco de colapso hospitalar, de colapso do sistema de saúde em geral, aí sim você tem que fechar. Tem que fechar tudo. O que não se pode admitir é uma escola fechada com bar aberto, ou com igreja aberta. Isso é totalmente inadmissível. Esses são lugares que transmitem muito mais. Um bar, um restaurante, uma igreja, onde as pessoas estão sem máscara cantando e tal, aglomerando, se abraçando, aí é um lugar de altíssima transmissão, enquanto na escola não. Especialmente as escolas dos menorzinhos, que quanto menor a criança, menos ela transmite. Oi, ok. Doutor, com base na sua primeira fala, né, você já falou bastante, dando soluções, apresentando algumas sugestões do que os pais, as famílias podem fazer para diminuir, né, esses níveis de ansiedade que nossas crianças têm sofrido ultimamente por conta da pandemia, né, como criar hábitos saudáveis diante de todo esse cenário. E aí tem uma mãe perguntando aqui, a Kátia Silva, o seguinte, né, os pais ficam afetados, como eles devem lidar com essa situação, como proceder? Talvez que os pais também chegam no limite, né, como você falou, os pais estão sobrecarregados e as crianças passaram um bom tempo no início da pandemia confinados com os pais, né, que assumiram multitarefas nesse período. Vivemos uma segunda onda da Covid e numa realidade um pouquinho diferente do primeiro momento, mas que ainda assim a gente vê muitas sequelas, muitas consequências. Eu acho que as pessoas também estão chegando no limite de que elas estão cansadas de viver dessa maneira. Para os pais, especificamente, para eles, né, como eles devem lidar com essa situação, como proceder diante de uma situação que os deixa um pouco impacientes, então de uma situação que a criança está mais tensa, mais irritada. Pergunta muito importante da Kátia. Sim. Muito importante. A gente não pode pensar só nas crianças, né? Tem a velha metáfora da máscara do avião, né? Você primeiro coloca a sua, depois coloca a da criança, porque se você não colocar a tua e você morrer, vai morrer todo mundo, né? Então, é uma ótima pergunta. E os adultos têm que buscar estratégias de autocuidado, de alívio também, né? Fundamental que eles consigam se cuidar, E aí, o que acontece? Quando a gente está tomado por tarefas, né, relativas ao cuidado das crianças, ao cuidado da casa, ao home office, que muitas vezes é hiperexplorado pelos patrões, né, fica mandando tarefa de madrugada, não sei o quê, e exige um regime de muito mais horas do que no escritório, né, uma coisa muito pesada, muito perversa, na minha opinião, onde você tem que cuidar de tudo, e ainda está com medo, ainda está angustiado, ainda está com teu pai e tua mãe adoecendo, ou um parente que está morrendo no CTI, enfim, uma tensão, essa tensão política que a gente vive também no Brasil, especialmente, né? Com tudo isso, a gente fica realmente muito mal, né? Tem pessoas que estão quebrando, especialmente, minha gente, as mães estão quebrando. Eu hoje fiz um post lá, não sei se vocês conhecem, no meu Instagram, Pediatria Integral BR. Eu acabei de fazer um post sobre exatamente esse tema. Coloquei um pouquinho antes da gente começar essa live. Então, especialmente para as mães que estão muito estressadas, sobrecarregadas, isoladas, sozinhas, né? Sem ajuda, né? A gente perdeu completamente as nossas redes de apoio, né? Não tem mais a avó, a tia que ia lá em casa todo dia para dar uma ajuda, uma amiga que passava lá
para tomar um café e conversar, dava uma ajudinha também, ou muitas vezes uma empregada que a gente não consegue mais ter. É fundamental a gente buscar, em primeiro lugar, buscar rede de apoio. Não dá para cuidar de criança, filho, casa, trabalho, tarefas múltiplas, sozinho, é muito difícil. Então, mães e pais trabalhem juntos, façam parcerias de verdade, né? Pai seja um pai participativo. É inadmissível hoje, gente, aquele pai que vai trabalhar no escritório, que fica no home office o dia inteiro, e que na hora de botar o jantar da criança, de dar comida, de dar um banho, não, trabalhei o dia inteiro, estou cansado. Não existe isso. O trabalho com as crianças deve ser dividido completamente e igualitariamente pelo casal, inclusive das crianças pequenas. Não tem mais essa coisa de vamos aposentar o machismo extremo que deixa ainda a mulher a sobrecarga quase total do trabalho com as crianças. Isso é profundamente injusto, né? A mulher tem um limite físico, humano. Então, além de buscar o seu companheiro, busque também rede de apoio, né? Hoje em dia já dá para a gente conseguir trazer alguma pessoa da família, contanto que haja, claro, cuidados e tudo mais. Mas a rede de apoio é fundamental. Não fazer isso sozinho, tentar, especialmente dentro de casa, dividir as tarefas. Segundo, a gente tende a perder a paciência mesmo, né? Então, cuidar da nossa saúde mental é muito importante. Para fazer isso, você tem duas grandes coisas, assim, duas grandes formas de cuidar da tua saúde. Na verdade, mais de duas, mas as mais primárias. Primeiro, o exercício físico, que faz um bem danado para a nossa mente também, para as nossas emoções. Você se cansar, você fazer uma sessão de yoga mais pesada, ou fazer uma sessão de corrida no parque, na rua, você fazer um pouquinho de peso em casa, ou de TRX. Hoje tem muitas alternativas para fazer exercício em casa, né? Você suar mesmo, pular corda que seja, você usar as crianças para fazer exercício, brincar com elas, pular, bota uma Rita Lee na sala e vai dançar rock todo mundo. Eu sou do tempo do rock, vocês podem ser do forró, podem ser do hip hop, tanto faz. O importante é dançar, a música também faz um bem danado, né? Então, exercício físico. E também a meditação e a respiração consciente podem ser extremamente úteis nesse momento, né? Da gente se ajudar a controlar nossas explosões emocionais. A meditação é a coisa mais simples do mundo, ninguém precisa ser monge zen para meditar. Tem uma meditação muito simples que eu gosto de ensinar às pessoas, que é você respirar contando até 4, você inspira, 1, 2, 3, 4. Quando chega lá em cima, mantém uma pausa, deixa o ar no pulmão, conta 1, 2, 3, 4. Aí expira, 1, 2, 3, 4, e mantém expirado, 1, 2, 3, 4. A gente chama de respiração do quadradinho. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pode ser 3, pode ser 2, pode ser 5, tanto faz. Mas você inspira com um pouco mais de profundidade, sentindo o peito expandir, sentindo o ar entrando no teu pulmão. Retém um pouquinho aqui, tenta só sentir o ar lá dentro, no teu pulmão parado, expira 4, contando até 4, e espera um pouquinho aqui embaixo também, com o ar fora, o ar expirando, também 4, contando até 4. Essa meditação é muito simples, você repete esse ciclo várias vezes e aquilo te conecta cerebralmente, ela faz uma conexão entre o consciente e as emoções que ficam lá atrás no inconsciente, que ajuda a gente a conter as nossas explosões emocionais, a conter as nossas reações emocionais intempestivas e impulsivas. E faz bem em geral, né? A meditação, ela calma, ela trabalha muito bem a ansiedade, ela é uma técnica milenar, né, para a gente melhorar a nossa saúde mental. É como se fosse um exercício físico, só que para a mente. E existem muitas técnicas, a yoga também é uma excelente forma de meditação, né?
E também, fundamental, da mesma forma que eu falei com as crianças, outro elemento importantíssimo do autocuidado do adulto é sair de casa, é ir brincar no parque, brincar mesmo, brincar com a criança, brincar com uma amiga, vai correr, o casal pode andar um pouquinho, fazer um passeio, deixar as crianças com alguém, ou levarem as crianças, deixar as crianças brincando um pouco. Áreas verdes, especialmente, vai fazer muito bem para todo mundo. Ter um lugar para fugir na hora do estresse, né? Da gente se refugia num quarto, grita dentro da almofada, bate com a almofada na cama quando está muito estressado, deixa descarregar um pouquinho, some da casa, fica 15 minutos sem ninguém estar te pedindo nada. Isso é muito importante, ter um momento para si. E ter momento de lazer também. Né? Poder, por exemplo, se você é um casal e não conseguem fazer as coisas juntos, pelo menos, fica com a criança agora, fica com o bebê um pouquinho, eu vou ver meia hora de uma série que eu quero ver. Meia hora, 20 minutos, que seja, um capítulo. Vai ver um filme, vai ligar para uma amiga, faz uma ligação de vídeo para olhar na cara dela e conversar um pouquinho, rir um pouquinho. Ter momentos de individualidade, isso é muito importante. Né? E, é claro, se as escolas estiverem abertas, ótimo, deixa as crianças irem para a escola, faz o seu trabalho, faz o seu lazer, tem seus momentos de individualidade também. E, claro, as telas vão servir um pouco para desanuviar um pouco essa nossa sobrecarga. Então, use as telas, mas use de forma inteligente. Não pode deixar uma criança 10 horas vendo televisão, mas sim pode ver a televisão 2 horas por dia? Pode, ok, ainda mais nesse momento tão difícil, deixar ver um pouquinho mais de televisão, brincar um pouquinho mais no tablet, brincar um pouquinho mais no videogame, ok. Mas vamos tentar também escolher os programas. Tem muito filme bom, muitos filmes clássicos maravilhosos que a criança pode ver. Tem listas de filmes bons para criança. O Portal Lunetas, que é um portal de serviços para a infância, tem listas espetaculares de filmes que a gente viu na nossa infância, que vocês nem se lembram mais, mas que são muito melhor conteúdo do que deixar uma criança de 6 ou 7 anos ficar vendo youtuber idiota fazendo futilidades ou fazendo propaganda de bonequinhas e comidinhas tóxicas, que é isso que eles fazem, youtubers. Muito cuidado com eles na internet. Então, melhor ver um filme ou ver um canal bom do YouTube do que deixar a criança ficar vendo porcaria. Então, ajuda a criança a escolher, controla o conteúdo que ela está vendo. Né? Porque a gente não controlar o conteúdo, deixar a criança entregar o celular na mão de uma criança de 10 anos, deixar ela fazer o que ela quiser, corresponde hoje em dia você entregar a chave de um carro e dizer, meu filho, vai passear aí, pega o meu carro e vai andar. Não pode. Tem que olhar o conteúdo, tem que ter a senha, tem que saber o que eles estão fazendo. Existem muitos riscos. E nos mais velhos também, os adolescentes, a gente tem que saber controlar, tem que saber olhar o que eles estão fazendo, né? Tem muita gente aqui que tem filho pequeno, mas tem filho mais velho também. Então, isso é um assunto muito importante. Mas usar as telas, sim, para a gente poder também se desanuviar um pouco e ter os nossos momentos de individualidade. E comer bem também, gente. Né? Comer menos porcaria, menos batatinha frita e biscoito e mais comida saudável e natural. É isso. Doutor Daniel, nós temos algumas perguntas aqui no chat. Eu vou começar aqui com a Davilca Castro, que ela pergunta qual a recomendação do tempo de isolamento da criança quando é positivado para o Covid. Ao mesmo tempo, ela pergunta de como lidar com esse luto nesse contexto de pandemia, já que muitos perderam avós, tios, pais. Nada fácil, né, gente? São as perguntas mais delicadas, as situações mais delicadas que a gente está vivendo. Eu acho que, bom, em relação à recomendação do tempo de isolamento, se a criança está sintomática, se ela teve um sintoma como febre, dor de garganta ou tosse, ela precisa ficar 10 dias isoladas. E pode sair de casa depois de 10 dias se estiver há 2 dias assintomática. Quer dizer, se depois de 10 dias ela entrar com febre ou está tossindo, ela tem que esperar um pouquinho mais. Tá? Mas a grande maioria das crianças fica boa muito rápido, em 10 dias ela pode sair. Se ela for contato de alguém assintomático, estiver com alguém com Covid, por exemplo, se a mãe pegou Covid ou o pai pegou Covid, a criança não teve nada,
parece estranho, mas ela tem que esperar um pouquinho mais, ela tem que esperar 14 dias em casa. Tá? A gente pode encurtar um pouco esse período fazendo um PCR, mas o ideal é permanecer 10 dias no caso de sintoma e 14 dias em caso de ser contactante, porque o PCR, para você oficialmente liberar uma pessoa, teria que ter 2 PCRs negativos, né? O que é muito incômodo também. Em relação ao luto, Vilca, é uma pergunta muito difícil, né? Porque a criança está sofrendo, ela está percebendo o sofrimento dos outros, ela é uma esponja das nossas emoções, e eu sou muito contra a gente ficar inventando história, contando mentira para a criança. Ela percebe que a gente está mentindo, elas têm um detector de mentiras natural, porque elas têm uma sensibilidade enorme para as nossas emoções. Então, se você está falando toda contentinha, que está tudo bem, e na verdade você está muito triste e angustiada porque morreu o seu tio, ela vai perceber que você está mentindo. Então, é melhor falar a verdade. Falar a verdade, é claro, de uma forma mais atenuada, né? De uma forma que ela possa compreender. Então, por exemplo, a velha história da estrelinha, que agora a titia virou uma estrelinha, que ela vai olhar para a gente lá do céu, e que ela está pertinho de Deus e tal. Esse tipo de histórias eu acho perfeitamente válidas para a gente comunicar uma perda para a criança. E pode dizer que está triste, pode dizer que está com saudades, e pode dizer que sente falta. Não vejo nada de errado nisso, muito pelo contrário. A criança vai sofrer? Vai. Mas esses sofrimentos são sofrimentos que fazem parte da vida, e é inevitável que ela entre em contato com isso numa hora como a gente está vivendo. Então, vamos tentar passar isso de forma que ela possa compreender da forma mais atenuada possível, né, trazendo algum grau de fantasia, e depois deixa passar, e não fica insistindo nesse assunto. Se ela trouxer o assunto de volta, a gente conversa de novo, explica de novo. Mas vamos mover, a vida que segue, a gente vai adiante, e vamos lembrar do vovô e do tio nas ocasiões onde a gente é importante lembrar, né, saber que essa pessoa deixou uma história, deixou a sua marca na nossa vida. Isso tudo é muito importante, e a criança vai absorvendo isso aos pouquinhos. Muito bom, doutor. Eu tenho aqui 2 perguntas da Adriane Sauerbron. Ela pergunta, a primeira pergunta é: quando o senhor fala do uso de telas, também deve incluir as aulas online? Como lidar, né? E com relação a uma criança de 6 anos, por exemplo, na aula online, que comportamentos são aceitáveis e qual precisa de uma intervenção maior dos pais? E como ajudar uma criança a aproveitar as aulas online? Olha, eu não sou especialista em aula online, é um tema muito novo. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: tem crianças que se adaptam melhor e outras que se adaptam pior. Tá? É uma situação muito difícil para algumas crianças. Né? As crianças que são mais sociáveis, que são mais extrovertidas, elas precisam desesperadamente da presença de amigos, né? Da interação. E é compreensível que algumas tenham mais dificuldade mesmo. Então, comportamentos, assim, eu acho que a dinâmica da aula online, ela deve ser, por um lado, muito rápida, não pode ser uma aula de 1 hora, né? Tem que ser aulas rápidas, especialmente para os menores. Na questão da alfabetização, ela é especialmente complicada, né? Tanto que aqui no Rio, por exemplo, a primeira coisa que abriu aqui, eu faço parte do comitê de especialistas que ajudam a prefeitura a tomar decisões relativas à Covid, aqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio. E a primeira coisa que a gente aconselhou foi abrir primeiro a educação infantil e primeiro e segundo ano do Fundamental 1. Por quê? Porque justamente são os anos onde ela mais precisa dessa troca presencial com o professor, com os amigos, que são os momentos de alfabetização. A alfabetização online é muito difícil e é natural que as crianças estejam com dificuldades. Então, na minha opinião, as aulas têm que ser curtas, têm que ser dinâmicas, participativas. Eu acho bom deixar as crianças usarem o chat também, contanto que o professor esteja acompanhando esse chat. Né? Tem muita gente que diz isso para os mais velhos. Né? Eu acho que deve ser lúdico, o mais lúdico possível.
e sempre fazendo intervalos para que a criança possa levantar, correr um pouquinho, pular no lugar, se movimentar, porque isso traz um alívio para esse estresse da participação, de ficar olhando tela 2, 3 horas seguidas. Então, tem que haver breaks para a criança poder se movimentar um pouquinho, fazer um lanchinho no meio da manhã, no meio da tarde, mas especialmente aulas de 20 minutos, 30 minutos e um pouquinho de brincadeira. E também o professor fazer brincadeiras, e fazer perguntas, e pedir participação o tempo todo. Quanto mais as crianças participarem, melhor elas vão se sentir do que ficar passivamente só observando, absorvendo o que o professor está falando. Mas eu acho que isso é com os educadores, eles têm muito mais experiência do que eu, então a Daniela e a Thaís vão poder dizer mais sobre isso do que eu. A segunda pergunta foi o quê? É verdade, doutor Daniel. Ela perguntou qual o comportamento de uma criança de 6 anos na aula online é aceitável e qual precisa da intervenção dos pais? E como ajudar a criança a aproveitar as aulas online? Acho que é isso, né? Um comportamento inaceitável é uma criança não participar de forma nenhuma, ela não conseguir participar, mas aí ela precisa de ajuda, ela não precisa de correção. A gente precisa entender o que está acontecendo com ela, tentar fazer ela falar, porque com 6 anos ela já consegue elaborar um pouquinho o que ela está sentindo, e poder ajudá-la a enfrentar essa dificuldade melhor. E aí contar com as orientações também dos psicopedagogos da escola, que são muito importantes nesse momento, o psicólogo da escola, o psicopedagogo da escola. Não acho que a criança deve ser punida de forma nenhuma por ela estar com dificuldade, porque é uma dificuldade, não é um mau comportamento, né? Ela não está endiabrada, ela está com dificuldade de participar, e para algumas crianças é especialmente difícil. A gente tem que sempre levar em conta que crianças são diferentes, que elas têm diferentes formas de participação, de aproveitamento, e deve-se respeitar isso. É isso, doutor Daniel. Só complementando sua fala em relação às aulas online, na educação infantil a gente realmente precisou reduzir o tempo. Nós atendemos muitas famílias, elas ficam um pouco angustiadas, né, por conta dessa redução, porque quando as crianças estão no presencial são 4 horas, e a gente fica metade desse tempo no online, trabalhando de forma lúdica e com intervalos também para essas crianças. E a gente sabe que as crianças, em alguns momentos, elas não querem participar. E isso não acontece só no online, isso acontece também no presencial, isso é um desafio. Às vezes, aqui na escola, no presencial, a criança demonstra um pouco mais de resistência em participar das atividades. Então, esse é um comportamento que apresenta tanto no online quanto no presencial, e a gente tem esse desafio de trazer a criança para essa participação e interação com o grupo. Perfeito. Inclusive, nós temos uma pergunta, aliás, nós temos várias perguntas. Eu estou vendo aqui no chat, muita pergunta. Daniela, tem um estudo da Fundação Maria Cecília que afirma categoricamente que, para a educação infantil, a aula online é muito pouco efetiva. Realmente, as crianças pequenas, 2, 3, 4 anos, elas precisam de interação com adultos, né? Com crianças também, mas especialmente com o professor. Elas têm pouco aproveitamento de uma aula online. Então, acho que vocês fazem muito bem em fazer aulas bem curtinhas, bem limitadas, sem maiores pretensões. É muito mais um contato com o ambiente escolar, com o universo, com a figura do professor, com os amiguinhos ali na tela, do que propriamente algo que vai trazer grandes aprendizados ou grandes desenvolvimentos para a sua cognição, para o seu qualquer tipo de desenvolvimento. Acho que a gente tem que saber que é uma atividade que tem um alcance limitado para os pequenos. Diga lá, a pergunta que você começou a fazer. Vamos lá. Eu vou fazer a pergunta da Flávia Farias, que fala o seguinte: a longo prazo, esses impactos da pandemia poderá trazer algum benefício para essas crianças? Olha, eu acho que sim.
né? A gente tem aquela velha frase do Nietzsche, né? Aquilo que não me mata me fortalece, né? E a sabedoria popular brasileira traduziu de que o que não mata engorda, né? A gente tem que lembrar o seguinte: nesses momentos de maior sofrimento, a gente está aprendendo muito, está ganhando resiliência, ganhando resistência, aprendendo a passar por momentos difíceis. Isso certamente vai trazer muitos benefícios no futuro. Quando uma criança, veja bem a diferença que faz. Eu acho que talvez essa seja uma das coisas mais importantes dessa conversa aqui. Quando uma criança passa por um momento difícil, amparada, amada, recebendo afeto, recebendo carinho, cuidado, ela vai não só enfrentar esse momento difícil melhor, como ela vai, muitas vezes, ganhar benefícios com esse momento difícil, porque ela vai ter desafios que ela vai ter vencido. Perdão. Isso fortalece a própria capacidade dela de vencer desafios no futuro, fortalece sua autoestima, fortalece a sua alma, sua personalidade, sua psique mais profunda. Ela ganha força, ela se sente potente, porque ela conseguiu atravessar uma situação difícil. Mas ela não pode fazer isso sozinha. Um adulto pode, uma criança não pode. Uma criança precisa se sentir amparada, precisa se sentir conduzida, precisa sentir que está sendo cuidada, que tem adultos ajudando ela, garantindo a segurança, se sentir segura, né? Uma criança que passe por esses momentos desamparada, com pais que não estão oferecendo a ela o afeto que ela precisa, a segurança que ela precisa, o amor. E tem um bode... tem um bode mugindo aí. Algum barulho, fazendo mé. Não sei se tem alguém com o microfone aberto, talvez. Enfim, quando ela passa por esse momento com desamparo, aí sim ela vai sofrer efeitos bastante catastróficos da situação difícil que ela está vivendo. Porque ela vai ter os prejuízos dessa situação, por exemplo, de uma pandemia, de ficar preso em casa, etc. Imagine uma criança internada por uma pneumonia, qualquer motivo, tá? Que é um estresse bastante severo. Ela está lá, vai para o CTI, às vezes, por causa de oxigênio, e tem agulha na veia, e tem tubos, e bips, e luz o tempo todo, e enfermeira circulando, aquelas aparelhagens todas, tocando. É um ambiente extremamente hostil, difícil para ela. Se ela passa ali com a mãe e o pai do lado, com a avó visitando, com as enfermeiras e os médicos cuidando, com a pessoa da faxina fazendo uma brincadeira com ela, dizendo que vai tudo melhorar, ela consegue, quando ela volta para casa, ela volta e é amparada de novo, é recebida com festa e tal. Ela está reparando esse estresse, essa dor toda que ela viveu ali. Então, ela se fortalece. Se ela vive essa mesma situação, desamparada, abandonada, sem a presença dos pais, sem visita, ou com uma equipe de saúde hostil, nossa senhora, ela vai sofrer duplamente, e essa situação difícil vai tornar o seu desenvolvimento prejudicado, vai prejudicar as sinapses do cérebro, isso vai se refletir a longo prazo em déficits cognitivos, transtornos emocionais, lá na frente, inclusive, dificuldade de socialização, em depressão, uso de drogas, uma série de situações que vão se refletir até a vida adulta dela negativamente. Por isso é muito importante a gente cuidar das crianças nessa hora, com muito amor, com muito afeto, com muita paciência, acolhendo as suas necessidades e entendendo que as angústias delas que estão vivendo são as mesmas que as nossas. Amor, né? É a solução. Acolhimento, afeto, paciência também um pouquinho, né, doutor? Bom, eu vou fazer 2 perguntas em uma,
tá? Que são as perguntas da Carolina Ron e da Cíntia Costa, que são perguntas afins. A Carolina pergunta o seguinte: as novas variantes se mostraram mais transmissíveis entre as crianças ou iguais? E aí a Cíntia pergunta: essa segunda onda da COVID, que inclui as variantes, afetou mais as crianças? Olha, a Sociedade de Pediatria, Brasileira de Pediatria, foi muito afirmativo em dizer que não houve aumento da gravidade em crianças, houve um aumento do número de casos em crianças porque houve um aumento do número de casos em geral. Então, as crianças representam em torno de 5% a 10% dos casos de Covid. Elas são 25% da população, de 0 a 19 anos, ela representa um quarto da população, mas menos de 10% dos casos e menos de 1% dos casos graves. E essa proporção de casos graves não aumentou nessa segunda onda. Quer dizer, a nossa principal variante, que é a P1, ela está causando, vejam que impressionante, 3 vezes mais casos graves em jovens de 20 a 29 anos e 2 vezes mais casos graves em pessoas de 30 a 50 anos, 30 a 60 anos. E acima de 60 continua causando casos graves, mas aumentou menos de 20%, mais ou menos. O aumento foi proporcionalmente menor. Ela aumentou principalmente na faixa de 20 a 30 e de 30 a 60. Entre as crianças, de 0 a 10, de 10 a 20, o aumento foi nulo, quer dizer, o aumento proporcional pelo número de casos, porque teve muito mais casos no Brasil, nós tivemos uma explosão, mas não houve aumento de casos graves em criança, não. Os CTIs pediátricos ficaram mais cheios nesses períodos, agora, especialmente em março e abril, fevereiro em diante, principalmente por causa das outras viroses, porque essa é uma época de sazonalidade de viroses infantis. E as crianças voltaram para a escola em fevereiro, muitos, e aí, é claro, houve um surto especialmente de bronquiolite, que é uma doença causada por um vírus chamado vírus sincicial respiratório. E outros vírus também, influenza, adenovírus, rinovírus, que causam quadros virais, quadros respiratórios em crianças que são, a maior parte, banais, mas alguns complicam e a criança vai para o CTI. Não foi por causa da Covid. É claro que teve casos de Covid, teve um pouco mais, mas não houve piora da gravidade em crianças. Ok, doutor Daniel, nós temos aqui mais algumas perguntas. Vamos lá. Nós temos aqui a Gislane Guida. Boa noite. Qual o papel das medidas de mitigação da transmissão do vírus no controle da transmissão secundária dentro das escolas? A escola seria segura sem a adoção dos protocolos de prevenção? De forma nenhuma. A escola ela só é segura porque ela tem justamente ela é marcada por esses protocolos de mitigação. Coisa que os shoppings não são, as festas não são, os encontros familiares não são. Por isso, a escola é mais segura do que um encontro familiar, por exemplo. Um dos grandes casos do disparo de casos em janeiro foram as festas de Natal e Réveillon, e também em março, muito relacionado com o Carnaval. E as festas clandestinas que explodiram em todo o Brasil. As pessoas estão cansadas, estão exaustas, e, além do mais, tem muita gente que não pensa ou que não acredita na pandemia por causa de certas figuras pernósticas que dizem que pode aglomerar, que tem que sair, ficam contrapondo a economia com saúde, que é uma grande mentira. Então, a escola, a segurança dela está profundamente relacionada com essas medidas de mitigação, especialmente, a gente sabe hoje em dia, com a ventilação e o uso do espaço aberto. Então, quem tem escolas que têm pátios, que têm áreas verdes, que têm quadras abertas, devem usar ao máximo esses locais, inclusive para atividades didáticas, outras, pode aprender biologia lindamente em torno de uma árvore, pode aprender português sentado
no jardim, pode aprender matemática contando formiguinhas e folhinhas, né? Dá para fazer muita coisa lá fora. E é um ambiente extremamente seguro, o ar livre é extremamente seguro. Inclusive, para o professor é muito melhor também. A ventilação das classes, quando está em atividade em turma, é muito importante. Não é bom fazer atividades com ar-condicionado e sala fechada, não é uma coisa, hoje em dia, considerada segura. E, no caso dos pequenininhos, quem pode usar máscara, usa. Crianças menores de 3, muitas vezes, não conseguem, ou crianças que têm algum tipo de dificuldade de comportamento, atipia neurológica, também não conseguem, não faz mal, essas não usam, as outras usam, e fazendo o que a gente chama de bolhas, né? Em inglês a gente chama de clusters, né? Os pequenos grupos que ficam fixos e têm atividade sempre entre as mesmas crianças, para você reduzir a contaminação, os riscos de contaminação cruzada. Os equipamentos de proteção para professores e funcionários devem ser os melhores possíveis. A gente está recomendando hoje uma PFF2 para professores e funcionários de escola, sempre, né? Inclusive para o transporte coletivo que eles usam, é muito mais seguro usar uma PFF2, que é uma máscara que, quando você sabe usar, ela pode ser muito barata, porque você compra uma entre 3 e 10 reais, e com 5 máscaras, você usando uma por dia, uma de segunda, uma para terça, uma da quarta, quinta, sexta, você pode atravessar aí 2 meses com as mesmas 5 máscaras sem o menor problema. É só você observar que ela esteja vedando bem o teu rosto. Então, esses protocolos são fundamentais para que a escola seja um lugar seguro e para evitar justamente o que a gente chama de transmissão secundária. Ok, doutor, obrigada. Eu vou fazer a última pergunta, uma pergunta bem interessante e que causa assim, muitas dúvidas em muitas famílias, muitos pais. É a pergunta da Joselma Ferreira. Ela pergunta o seguinte: uma criança com imunidade baixa pode frequentar a escola nesse momento? Olha, vamos pensar o que é imunidade baixa, né? Crianças com doenças imunitárias, quer dizer, que têm, de fato, imunidade baixa, e tem uma série de doenças que não me cabe aqui falar, essas a gente tem que pesar risco-benefício. Mas são muito raras, são doenças muito raras, né? Uma criança com asma, por exemplo, com alergia, ela não tem imunidade baixa, ela não é de grupo de risco, a não ser que ela esteja em crise ou com uma asma grave que tem que ficar usando corticoide diariamente, remédios todo dia para evitar que ela entre em crise. Senão, ela não é uma criança que tem imunidade baixa ao grupo de risco. As crianças com alergia, muitas vezes, até têm melhor resistência à Covid. Então, o que faz uma criança melhorar a imunidade? Para a gente poder, justamente, promover uma boa imunidade para que as crianças sejam mais resistentes não só à Covid, mas a qualquer doença. Primeiro, convívio com a natureza. Isso é um conhecimento que já é consensual na ciência. Crianças que convivem com a natureza, com a sujeirinha natural, com a grama, com a lama, com o bico do cachorro, que o cachorro passa a língua na cara delas, que engatinham no chão da praça, que rolam na grama, que se sujam de lama, que comem folhas. Essas crianças têm melhor imunidade do que uma criança que fica em casa isolada, cheia de álcool gel e cheia de sabões antissépticos. É muito perigoso a gente deixar a criança numa bolha de higiene, isso é mais do que comprovado. Essa criança tem imunidade pior e ela vai tender no futuro a ter mais doenças alérgicas, a tender no futuro a ter, inclusive, doenças autoimunes. Então, deixa seu filho... Tem até um livro nos Estados Unidos chamado, que saiu há uns 3 ou 4 anos atrás, que fez muito sucesso lá, chamado Deixe Seu Filho Comer Sujeira. Porque isso vai alimentar a imunidade dele através do que a gente chama hoje de microbioma, que é a nossa comunidade de bactérias. Nós temos no nosso corpo, qualquer ser humano tem bactérias no corpo inteiro, desde o cabelo, que no meu caso falta um pouquinho, mas até o pé, em todos os órgãos praticamente, nós temos bactérias, no pulmão,
no trato intestinal, na boca, nos ouvidos, nos olhos, na pele especialmente, mas principalmente no intestino grosso em especial, na última porção. E essas bactérias têm um papel fundamental no nosso metabolismo, no nosso funcionamento orgânico, no seu sentido mais amplo. Inclusive, elas influenciam no nosso humor, nos nossos hormônios, na forma como a gente se sente, no bem-estar geral, na imunidade, na memória, nas emoções. É impressionante como existe uma conexão intestino-cérebro, que hoje em dia é super estudada também. Essas bactérias fabricam informações imunitárias que vão ser enviadas para o corpo. Elas fabricam neurotransmissores, né? Então elas melhoram o nosso bem-estar, nossa disposição psíquica, inclusive. Então, entrar em contato com a natureza. Segundo, uma boa alimentação. Para uma criança ter uma boa imunidade, ela precisa de uma boa alimentação. Isso quer dizer uma alimentação natural, especialmente. Frutas, legumes, feijões, cereais. Quanto mais orgânicos, melhor, né? A gente vive hoje em dia num ambiente muito contaminado por agrotóxicos, a gente tem que tentar evitar isso ao máximo. Pouca proteína animal, então menos carne, peixe, frango e ovo, mais leite, mais proteína, mais alimentos vegetais. Essa é a fórmula do segredo da imunidade. Quando está falando de natureza, estamos falando um pouquinho de sol também, então sol da manhã também é importante, o uso de vitamina D pode ser bom também, mas um pouquinho de sol nos horários mais favoráveis, início da manhã, no final da tarde também é bom. Um bom sono, uma criança que dorme bem tem imunidade melhor, e uma boa atividade física também, né? No caso, a criança pequena se movimentar brincando, e nas crianças mais velhas e adolescentes se apaixonar por um esporte e fazer bastante esporte também. E, claro, afeto, amparo, segurança, aspectos psíquicos também que vão fortalecer a imunidade. Então, você oferecendo isso para uma criança, ela vai estar protegida contra a maior parte das doenças, não só para da Covid, e vai poder frequentar a escola com mais segurança também. Eu terminei aqui. Ok, obrigada, doutor. Obrigada. Muito obrigada. Né? Estivemos hoje aí com o Dr. Daniel Becker, que é pediatra, sanitarista, mestre em saúde pública pela Fiocruz, foi o primeiro médico brasileiro a trabalhar no Médicos Sem Fronteira, um dos criadores da estratégia Saúde da Família, o maior programa do Ministério Público, dirigiu por 20 anos o Centro de Promoção da Saúde, ONG, que é referência em saúde de comunidades populares. É docente da UFRJ, fellow da Ashoka, colaborador da Unicef, da OMS e consultor de fundações e empresas, além de palestrante, né, que nos deu a honra, o grande prazer de compartilhar um pedaço da nossa noite e esclarecer algumas dúvidas. Obrigada, doutor. Obrigado, Thaís. Obrigado, Daniele, pela mediação. Doutor Daniel, muito obrigada. Muito obrigada pela participação. Queria agradecer também carinhosamente as famílias que participaram desse momento. Sei que é um tema muito bom de conversar. Acho que a gente passaria a noite aqui batendo esse papo sobre saúde e educação. Então, eu quero agradecer de coração a sua participação e a participação das famílias também. Desejo uma boa noite a todos e muito obrigada. Eu queria fazer, inclusive, um elogio aqui. Eu vi várias perguntas no chat, muito inteligentes, muito bem colocadas. Pena que a gente não pode ficar aqui a noite toda respondendo, mas estou vendo que vocês têm uma comunidade de famílias participativa e muito inteligente, que sabe fazer perguntas. Eu espero que as pessoas possam, conversando também, vocês organizando roda de conversa dos pais, que a gente possa apoiar essas famílias nesse momento. Só queria dar um toque aqui na Érica Freitas, que colocou as mães solo, né? E eu queria lembrar, né, que a todo mundo que existe essa questão de muitas mães que estão sendo super sobrecarregadas pelo cuidado de uma família sozinha, né? Uma mãe que tem um filho ou dois,
sozinha, que foi muitas vezes deixada sem amparo pelo marido, pelo ex-marido, sem aporte financeiro, sem suporte de ajuda no compartilhamento da guarda, em situações muito graves, extremamente trágicas e perversas do ponto de vista de quem renuncia a esse cuidado e ao amparo financeiro. Doutor Daniel, está nos ouvindo? Sim. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês não estão me ouvindo, não? Estão me ouvindo? Olá? Ué, o que houve? Bom, eu estava só, não sei se as pessoas estão me ouvindo, eu estava só lembrando que é importante a gente se organizar para ajudar essas pessoas. Sim, o pessoal está ouvindo. Né, que são mães que estão em situações, muitas vezes, desesperadoras, que precisam de ajuda das suas famílias e da comunidade escolar. É importante que a gente lembre que existem pessoas nessa situação e que elas precisam ser amparadas, tanto pela escola, quanto pelos amigos, pela comunidade escolar de forma geral. É uma situação, numa situação de pandemia dessas que a gente está vivendo, extremamente sofrida, extremamente difícil. Era só isso que eu queria acrescentar. Obrigado, parabéns pelas famílias aí, pelas perguntas tão inteligentes e pela participação de todo mundo. Era isso. Obrigada a você, doutor. Formamos uma grande comunidade escolar, cujo objetivo é a saúde e o bem-estar das nossas crianças. Muito obrigada pela noite agradável, esclarecedora. Obrigada, Daniele. Obrigada a todos. Tenham todos uma boa noite. Até boa noite breve. A todos também. Até. Obrigada, boa noite, até mais.